Shalom, shalom, Haftarah. Oséias 12, do versículo 13, né, para frente, até o 14, versículo 10. Tá? Bora? Vamos achar aqui. E por meio de um profeta, Yahweh tirou Israel do Egito, de Mitzrayim. Né? Que foi quem? Moisés. E por meio de um profeta foi ele guardado. Efraim provocou muito a ira e muito amargamente, pois deixou a sua culpa de sangue sobre ele. E a sua desonra ao seu soberano o retribuíra. Quando Efraim falava, havia tremor. Ele foi exaltado em Israel. Mas quando ele fez ofensa por adorar Baal, você conhece o Senhor? Né? É isso aí. Conhece o Senhor? O tal de Baal? Pois é. Baal é Senhor, em hebraico. Você conhece alguém que adora em nome do Senhor? Em nome de Baal está adorando, tá? Então ele perdeu o seu poder. Quem que perdeu o seu poder? Efraim. Por adorar quem? A Baal. Já estudou o estudo das duas casas? De Israel? Exatamente. E agora eles pecam mais e mais. Fizeram muitas imagens fundidas de prata e ídolos de acordo com o seu próprio entendimento, com a sua própria biná. Todos dentre estes, obras de artífices, né, feitas por mãos humanas, né, eles lhe dizem, os homens que sacrificam e beijam os bezerros. Você conhece alguém que beija imagem, idolatra imagem? Portanto, eles serão como a nuvem da manhã e com o orvalho matinal que passa, e como a palha que conduzida pelo vendaval, voando a ira, e como a fumaça de uma chaminé. Esvai se esvai. Exatamente assim. Assim, eu sou Yahweh teu Elohim, que fortifica os chamaíns e criei a terra, cujas mãos fizeram todas as hostes dos céus. Mas eu não mostrarei para ti, para que vás após elas, né? Quer dizer, eu não vou mostrar as hostes dos céus, né? Ou as coisas da terra, ou as coisas do chamaim, né? Para que depois você chegue e fale que foi essas imagens que fizeram. Mas eu te fiz subir da terra de Mitzrayim, e tu conhecerás outros Elohims, mas a mim, porque não há, mas a mim, porque não há Salvador além de mim. Você vai saber que não há Salvador além de mim, ou Mashiach além de mim. Eu te conheci no deserto, na terra, de grande seca, quando eles lá estavam. Eles já se fartaram, já se satisfizeram. E exaltou-se-lhe o coração, e eles me esqueceram. Eu lhe encontrei como um urso que está perdido de sua prole, e rasgarei abrindo a envoltura de seus corações, e eu os devorarei como um leão. Os animais selvagens o descilarão. Ó Israel, tu destruístes a ti mesmo. De quem está falando? Das 10 tribos, né? Ó Israel, tu destruíste a ti mesmo. Está falando de Efraim aqui o tempo todo, né? De quem está falando? Das 10 tribos que foram na diáspora, né? O profeta Oséias. Oséias inteirinho. Com relação à restauração das duas casas de Israel. Ó Israel, tu destruíste a ti mesmo.
Em mim está o teu socorro. Onde está teu rei agora para te salvar em todas as tuas cidades, e os teus príncipes, dos quais tu dissestes, dai-me um rei e um governante. Não foi o povo de Israel que pediu para que o Criador desse rei? E ele pegou e deu Saul? Você vai entender. O que ele fala? Por que ele deu Saul? Eu te dei um rei em minha ira. Eu tirei do meu furor, né? Que rei que foi esse? Saul. Ele deu em ira esse rei para eles. Sabe por quê? Porque ele é o rei dos reis. Então, tipo assim, se eles estão pedindo outro rei, é porque eles rejeitaram aquele rei lá de cima. O que o Machia disse? Que não tem como adorar dois reis, dois senhores. Porque um você vai odiar, outro você vai amar. Foi isso que o Machia disse, não foi? E o que a mulher de Yaakov fez? Pegou os Elohim do pai dela, né? Tô entendendo. E o que Lavan fazia? Pegava os Elohim dele lá, né? Tô entendendo. Para fazer adivinhação, né? Ele não precisou dos Elohim dele para achar Yaakov, precisou? Então tinha necessidade da filha dele ter pego? Ou seja, ela acreditava nos Elohim que o pai dela tinha. Que através dos Elohim que o pai dela tinha, é desse jeito que ele fazia as adivinhações. Então ela acreditava nisso. Ela pegou. Aqueles Elohim lá, né? Ou seja, resumindo, ela acreditava nos Elohims do pai dela. Foi por isso que no próximo parto que ela teve, quando ela foi ter Benjamim, ela perdeu a vida. Não tenha dúvida disso, cara. A iniquidade de Efraim ali está atada, seus pecados está escondido. As dores de uma mulher de parto virão sobre ele. Ele é um filho sem sabedoria. Então a mulher de Jacó queria ter Benjamim no futuro, ia sofrer com dores de parto, ia morrer no parto. Mas o filho teria sabedoria. Sem sabedoria. Seria sem sabedoria. Porque ele não ficará muito tempo no lugar em que eu der a luz. Eu os rasgarei do poder do Sheol, do poder da morte. Eu se admirei da morte. Ó morte! O Criador falou que ia redimir todos da morte através do sangue do Machia, que ele não estava vindo para buscar justamente Efraim, as 10 tribos. Tá entendendo? Eu os resgatei do poder do Sheol, do inferno, do abismo. Eu os redimirei da morte, através do Machia, do sangue do Machia. Ó morte, onde está a tua vitória? Ó abismo, ó Sheol, onde está o teu aguilhão? Tua consolação se encobriu aos meus olhos. Embora ele seja frutífero, o que significa Efraim? Frutífero. Entre os seus irmãos virá um vento do leste, o vento de Iarro, que subirá no deserto, e suas torrentes se tornarão secas, e suas fontes estéreis. Espoliará os tesouros de todos os seus vasos acolhedores. Vai adorar Baal, vai. Vai adorar outros Elohims, vai. Samaria, onde que fica o território de Efraim? Samaria, né?
dentre os samaritanos, por isso o nome Samaria. Samaria se tornará desolada, porque ela se rebelou contra seu Elohim, seu Elohaiam. Eles cairão à espada e seus jovens serão golpeados e ficarão em pedaços. As mulheres com seus filhos serão destroçados. 14, está acabando. E até qual? Deixa eu ver. Perdão. Até o 14 e 10. Vou colocar aqui do ladinho. Ó Israel, faça techuvá, arrependam-se e retornem para Yahweh, teu Elohaiam, porque tu tens caído por causa das tuas iniquidades. Eu falei até o 14 e 10, mas só tem até o 9, né? Faça techuvá, porque tu tem caído por causa da tua iniquidade. Leva contigo as palavras da Torá e faça techuvá para Yahweh. Leva contigo as palavras da Torá e faça techuvá para Yahweh. Você lembra que os patriarcas, todos eles, seguiam a Torá, mesmo ela não tendo sido escrita? Por que será, né? Ai, eu estou debaixo da graça. Os patriarcas também estavam, porque a Torá não tinha sido escrita naquela época. E mesmo eles estando na graça, porque está escrito mais graça no Antigo Testamento do que no Novo, eles ainda seguiam os mandamentos. E eles eram do quê? Da ordem de Melquisedeque, Melech Tzadik, em hebraico. Rei de justiça. Né? E você não é dessa ordem? Então por que você não segue Torá? Eles seguiam. E foi através deles que a Israel foi formada, não é? Então provavelmente eles são muito mais justos do que os apóstolos, não são? É. Você acha que algum apóstolo tem força ou direito de revogar alguma ordem da Torá? Ninguém tem, meu irmão. Tá entendendo? O que foi abolido foi a ordem levítica. As ordens do templo, os ofícios, porque o templo ia ser destruído. Agora a gente está na ordem de Melquisedeque, Melech Tzadik, que nem os patriarcas. Levi tinha 13 anos naquela época lá. 13, 14 anos, né? Israel ficou com Lavan 20 anos, e Levi foi o terceiro filho, mas primeiro ele teve que trabalhar 7 anos para ter uma esposa. Devia ter 13 anos, 12 anos, 11 anos. Ele era o terceiro filho. Isso se não fosse mais novo ainda, né? E um sacerdote só começa com 20 anos. O ofício de ser corre. Né? Então ele não era o corre ainda de casa. Tá entendendo? Mas ainda assim, os sacerdotes seguiam o quê? A ordem de Melquisedeque. Os patriarcas seguiam a ordem de Melquisedeque. Leva contigo as palavras da Torá e faça techuvá a Yahweh. Não é isso que os profetas falam? Leva contigo no seu coração as palavras de Yahweh. Abraão seguia os estatutos, os juízos e os mandamentos. Ele era da ordem de Melquisedeque. E você também. Então siga de acordo com o que Abraão fazia, os estatutos, os juízos e os mandamentos. E diz-lhes: retira toda a nossa iniquidade e recebamos favorosamente, então nós renderemos novilhos e frutos dos nossos lábios. A Assíria não nos salvará. Nós não
montaremos sobre cavalos, nem diremos mais sobre as obras de nossas mãos. Vós sois o nosso Elohim, porque em ti o órfão encontra piedade. Somente em ti, Yahweh, que nós encontramos piedade. O órfão, a viúva, o necessitado, o estrangeiro, e eu curarei a sua apostasia. O que é apostasia? É aquela pessoa que entra na igreja, fica lá um tempo, depois vai embora? É só isso que você acha que é? A sua apostasia, guerreiro, apostasia mesmo, de verdade, é o que? A sua falta de Torá. Porque aqui em cima fala o quê? Leva consigo as palavras da Torá. Não se afasta dela. Em seu coração, faça techuvá Yahweh. Então, a sua apostasia é o quê? É falta de Torá. Eu curarei a sua apostasia e terei a ravá por vocês mediante, porque a minha ira se desviará dele. Eu serei como orvalho para Israel, ele crescerá como um lírio e lançará as suas raízes como no Líbano. Lebanon. Os habitantes debaixo da sua sombra retornarão e eles reviverão como os grãos crescerão como o vinho. Sua fragrância será como o vinho do Líbano, o vinho de Lebanon. Efraim dirá: o que tenho eu a fazer mais com os ídolos? Queima, joga fora, destrói, mói. É esse meu conselho para você. Tá? Você que vive em idolatria. Quanto a mim, eu lhe tenho escutado e observado, dizendo: eu sou como uma árvore de figueira verde. Ó Efraim, de mim teu fruto é encontrado. Quem é sábio que venha compreender estas coisas, discernindo-as, ele as saberá. Porque os alahot, os caminhos de Yahweh são retos, e o justo terá o seu alahá, o seu caminho nestas coisas, mas os transgressores cairão nelas. Tá entendendo agora? Até mesmo dentro da família do próprio pai da nossa fé, tinha gente que acreditava em Elohim estranho. E fazia besteira. E você vai ver mais pra frente que isso vai se confirmar de novo. 2 testemunhas. Israel vai pedir os ídolos para sua família e eles vão entregar. E ele vai falar assim: a partir de agora não mais seguiremos essas coisas. Vocês não seguirão mais essas coisas. E a família obedece. Tá entendendo? Bom, então é isso. Que a abençoe todos vocês, em nome do Mashiach Yahushua. Eu ia falar mais isso daqui, mas deixa para quando chegar no livro de Oséias a gente falar. O livro de Oséias é inteirinho a restauração das 2 casas de Israel. Né? A divisão e a restauração das 2 casas de Israel. E, bom, é isso. Eu vou ficando por aqui, não vou falar mais não. Shalom, shalom, que Yahweh abençoe todos vocês, em nome do Mashiach Yahushua. Até a próxima. Tchau, tchau.